Primeiro eu quero desejar um bom dia e um feliz ano novo para nossa querida Rafaela. Tudo bem, Rafaela? Tudo ótimo. Bom dia e feliz ano novo para nós também. Para você, para todo mundo. A gente deseja grandes soluções de vários problemas para tanta gente boa, né? Que só precisa se organizar. Então vamos já falar sobre esse assunto. Vamos lá. Gente, 2025 chegou e é claro, com ele, as novas oportunidades e desafios financeiros. Eu acho que até para as contas, procrastinar é o que muitos fazem. Evitar uma boa conversa, chegar lá e dizer assim, olha, tô devendo, tô com dificuldade, como eu faço para resolver? Porque dívidas, né, são aquelas que você sabe que você provocou elas, né? Aquelas dívidas que você sabe que você foi lá, que você fez suas compras, que você tem que pagar. Existe uma diferença muito grande. E aí a gente precisa entender como a gente pode organizar, como a gente pode ir facilitando, porque tem gente que tá cheio de dívida, mas não se satisfaz. Eu vou me endividar mais um pouquinho, já que eu tô desse jeito, deixa eu... Aí vira uma bola de neve, não acontece isso não, Rafael? Acontece demais. E por quê? É sempre interessante falar que finanças não é sobre números. Sim. Finanças é sobre comportamento e sobre forma de pensar. Nossa. É muito batido falar mentalidade, mas tem que falar. É sobre isso. E aí quando você diz assim, poxa, eu tô endividado, mas eu vou ali, já tô assim mesmo. Então a pessoa não encara, procrastina, que foi o que você falou, não, ela procrastina o encontro, né, esqueci o verbo agora, mas encarar, pronto, encarar essas contas e resolver. Porque para ela ou não tem solução ou a dor é grande. Por quê? Porque vai ter que abrir mão de algumas coisas para solucionar. Vai ter que adiar o prazer. E aí para adiar o prazer por um prazer futuro, é mais difícil. Né? Por quê? Porque você não sabe nem se você está vivo amanhã. Aí vem aquelas frases... questionamentos. E se eu pagar essa conta, aí poderia ser mais facilitada. Quer dizer, é muita informação que tem aqui dentro, né? Demais. Muita informação. Bom, gente, é o seguinte, chegou 2025 e é claro que com ele todas essas nossas dúvidas, todas essas nossas dores e que a gente tem que, de uma certa forma, ficar atento. Entrar 2025 com conta, atire a primeira pedra quem não entrou. Eu acho que todo mundo entrou e se nem todo mundo entrou, uma boa parte das pessoas entraram. Com contas em atraso, né? Em atraso. Por exemplo, contas que você fez e que você criou um parcelamento. Sim. Então, é quase impossível você dizer que não entrou com contas. Elas podem estar organizadas. Porém, você entrou 2025 com contas para que você venha... Compromissos. Compromissos que você venha cumprir. E aí eu conversando com a minha produção, eu falei assim, gente, a gente tem que tentar ajudar a todos nós, inclusive quem está assistindo o nosso programa, para essa grande dificuldade que as pessoas têm de causar mais problema na cabeça delas. Porque assim, estamos no janeiro branco, que fala de saúde mental. O que causa mais preocupação na mente da gente, o que traz mais dor numa época que nós estamos vivendo? Dívidas. O financeiro é importante. O financeiro bate na porta. Primeira dor, doença, morte, né? Luto. Mas a gente sabe que o financeiro, ele causa sofrimento gigante. E o financeiro, inclusive, influencia na saúde. Pronto. Quantas pessoas adoecem ou estão adoecidas, né? Tanto na provocação da doença quanto na resolução da doença também. Porque se eu tenho dinheiro, eu consigo acessar médicos, tratamentos melhores do que se eu não tenho. Tem isso também. Um dia um amigo meu falou algo tão interessante que eu fiquei depois, será que tem sentido? Ele falou, olha, Vanusa, tem duas situações que causam uma frustração, uma tristeza profunda e que causa nervosismo. É você passar fome e estar liso, sem dinheiro na mão, para cumprir os seus compromissos. E aí eu fiquei naquela, né? Nervosismo, ele falou, que causa uma certa ansiedade, estresse, né? Isso. Dependendo da pessoa. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou te convidar para que a gente possa ir até o nosso telão, né? Para que a gente mostre, pelo menos o início de uma luz, para que as pessoas não esperem o fim do túnel. Eu já disse que eu não vou mais falar de fim de túnel, eu vou falar do início. Para a gente enxergar essa luz no início e tentar resolver. Mesmo que vá doer, o melhor não é resolver? Com toda certeza. Encarar o problema de frente e procurar essa solução. Gente,
é muito óbvio, dentro do que eu faço hoje, né, dentro do trabalho que eu já faço há anos e que eu atendo as pessoas, eu percebo que quando a gente finaliza uma mentoria, a gente finaliza uma consultoria, elas estão muito mais satisfeitas do que no início, claro. Mas o começo ele é um pouco, ai, não quero olhar. Doloroso, mas a satisfação que vem depois de tudo organizado é muito maior. É muito maior. É muito Bom, maior. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos lá. Não ganho o suficiente, não consigo investir, nem economizar, muito menos pagar as minhas contas. Maravilha. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Convido pra gente vir pra cá. Vem pra cá. Vamos. Olha só, eu quero que você... Pronto, você pode ficar aqui do meu lado. Pronto. A gente vai mostrar pra quem tá em casa que às vezes você não ganha o suficiente, mas tem também, não vamos iludir, aquelas pessoas que ganham muito bem, obrigado, e parece que nunca tem dinheiro. Sim. Por isso que eu trouxe as duas reflexões, né? Na verdade, não ganha o suficiente, o que fazer? Aí eu pergunto, primeira pergunta, será que você realmente não ganha o suficiente? Ou será que você não está com uma coisa desorganizada? Será que você não assumiu para você um nível de vida que o seu salário não suporta? Porque isso acontece muito, né? A pessoa ganha um certo valor, ganha R$2.000, vamos supor, ela vive com aqueles 2.000, aí ela tem um aumento de R$500, R$1.000, não importa. Ela vai ter aquele aumento, em vez de eu não viver com esses 1.000. Então eu vou economizar. Vou economizar uma parte, vou realmente melhorar minha vida em outra parte, não. Ela passa a gastar os 3.000. E ela aumenta o nível de vida dela e não tem problema em aumentar o nível de vida, não é isso. Pelo contrário, se você ganha mais é um problema. A ideia é que você siga a regra básica. Gastar menos do que você ganha. Menos do que você ganha. É porque se você economizar, até o investimento de felicidade ou do que você vai investir vai ser 3 vezes mais prazeroso do que qualquer coisa que, de repente, quando você tem muito dinheiro na mão, você faz de imediato e depois esse lado que você diz que é tão interessante e prazeroso, ele se torna uma grande frustração, Com certeza, porque sai do controle. Às vezes você compra até o que você não deseja, muitas vezes pelo fato de dizer, eu tenho. E é aí que entra essa primeira parte, ó. O que você pode fazer para... não ganho o suficiente. Eu cheguei num ponto que eu não consigo economizar, não consigo investir. O que eu posso fazer? Primeira coisa, você vai analisar as contas que você tem atualmente. Porque aí você vai entender se você está no nível acima do que você pode realmente custear e vai entender o que você pode reorganizar ou cortar dessas primeiras despesas. Lembrando que se você fez suas parcelas e essas parcelas vão entrar no ano de 2025, elas têm que estar dentro dessa história. Vai estar já um outro slide para mostrar exatamente coisa linda. Fica, muito viu? bom. Mas você tem que analisar, porque aí você vai saber o quê? O que você está gastando com o quê? Se você está passando do ponto em alguma área, com transporte estou gastando demais, posso cortar, com alimentação está demais, posso cortar, o que dá para cortar? Só que tem um detalhe, não dá para cortar para sempre. Tem um limite de corte também dentro do seu orçamento. Então não adianta só cortar, mas é uma coisa que você pode fazer de início. Primeira coisa. Eu assumi um nível de vida mais elevado do que eu posso, Rafa, e eu não consigo cortar nada, mas eu entendi que eu preciso mudar, que eu posso baixar um pouco o nível de vida, e aí a maioria das pessoas não quer. Não querem tirar aqueles produtozinhos, aqueles desejos que você tem muitas vezes dentro da tua casa e que nem é tão útil assim. Aquele carro a mais também que está num nível que você não podia suportar, aquela casa está num bairro que você também não consegue custear, ela não quer mudar esse estilo de vida. Aí o que ela tem que fazer? Vai para a parte de aumentar a renda. É a segunda opção que a gente tem, que é você realmente transformar, o que eu sempre digo, transforme um objeto que você tem em casa ou uma habilidade que você já tem em dinheiro, porque é mais rápido do que você aprender uma nova profissão, alguma coisa diferente. Né? Você pode fazer uma coisa, se você todo mundo aqui, se eu parar para perguntar assim, o que você tem em casa que você não usa, vai ter coisa. Nossa, coisa demais. Ou que você está usando que não havia necessidade. Ou que você guarda pensando, vou usar, vou precisar e não precisa. E tem alguns itens que eles são tão prazerosos, tão gostosos, mas que eles podem passar uns diazinhos sem você ter. Também, não tem problema. Então, se você quer realmente organizar, olha para esses dois lados. Aumentar a renda e transformar objetos ou habilidades em dinheiro. Exatamente. Eu sei dar uma aula de alguma coisa, eu sou muito experiente em tal área, vou criar uma consultoria, vou criar uma mentoria. Dá para fazer muita coisa que não precisaria de um investimento financeiro de início, porque isso é que é interessante. Muito legal. Entendeu? Vamos então agora para o próximo? Bora. Vamos lá então. E aí, vamos lá. Você perguntou, né? As dívidas, os parcelamentos têm que estar em algum lugar. Então, para quem não tem nenhum tipo de orientação, eu sempre sugiro uma regra simples para você pensar, que é a regra 50-30-20. Muitos de vocês já devem ter ouvido, talvez. Se não ouviram, eu vou falar agora o que é. É você dividir o seu salário que você recebe em porcentagens, 50%, 30% e 20%.
Seguindo a seguinte lógica, 50% para os gastos essenciais, aqueles que você não vive sem. O que você não vive sem? Água, luz. Água, luz, tudo que é relativo à moradia, alimentação, saúde, né, educação, transporte. Vamos no básico, tá? E aí, o que falta, o que sai disso é os 30%, que são os gastos não essenciais, tá? Segura. E estilo de vida. Segura. Seguro. Porque só os 50% para muita gente acabou o dinheiro. Já é difícil, exatamente. Não, acabou o dinheiro. Já, Se você colocar no papel, por exemplo, quem depende de aplicativo, que nem tem carro, mas depende de aplicativo. Um dia tá um preço, outro dia tá outro, quando chove piora. E aí a gente fica imaginando. Transporte, alimentação. Porque tem gente que não coloca o transporte. Tem gente que não coloca. Deixa assim. Não sei quanto é que eu gasto, não. Eu vou colocar só água, luz e alimentação. Esses são os necessários de todos os meses, condomínio e muitas vezes o aluguel. Aí já acabou o dinheiro. Se duvidar, tá até faltando. E aí entra aquilo que eu falei no começo. Se está passando muito de 50%, você assumir uma vida que o seu salário não suporta de forma saudável. Porque às vezes a pessoa fica 100% de gasto e aí ela não faz mais nada. E o ideal seria que ela tivesse os gastos essenciais cobertos, os gastos não essenciais que compõem o estilo de vida dessa pessoa, que é o quê? Gosta de ir ao cinema, gosta de ir a um restaurante, gosta de viajar. Internet para todo mundo de casa. Também, que são coisas que assim, você não deixa de viver se não tiver, mas que são gostosas de você ter, de você fazer. Então são os gastos essenciais, certo? Até porque nem todo mundo que está em casa tem essa necessidade de ter internet o tempo todo. Por exemplo, dentro de casa, você tem internet para todo mundo. Por exemplo, filhos, idades de filhos. Tem filho que nem precisa passar muito tempo com a internet fora de casa. Também. Tem isso, você pode colocar um limite de valor para você entrar em contato, para você falar com seu filho e tudo, mas necessariamente você não tem que distribuir internet à vontade para filho fora de casa. Com toda certeza. E dá também limite para ele, né? Com certeza. Olha, se você gastar, você não consegue nem falar comigo. Educar também, né? Educar financeiramente. Mas às vezes meu pai é educado e para educar já criança, imaginou? Mas não é legal a gente falar sobre isso? Seria lógico. O pai educar o filho financeiramente. Às vezes você tem Netflix, não vou falar muito dessa. Você tem vários duas, streamings. 3, vários. E às vezes você não assiste nenhum direito. É verdade também. Não tem isso também? É verdade. Nem tudo é tão essencial. E às vezes você tem vários e fica, eu vou... Entre um, não gostei de nada. Entre outro, e você passou 1 hora só escolhendo. Porque não assistiu também nenhum. Tem coisa demais e não adianta nada. É verdade. Então, 30% seriam esses gastos essenciais. Então, imagina uma pessoa que consegue fazer isso. Tem 50% dos gastos essenciais, tem 30% de gastos não essenciais. Se acontece um problema, se acontece um imprevisto, alguma coisa mais séria, ele tem de onde cortar. Não precisa cortar na carne, que a gente chama, que é o essencial. Só que se ele vive acima, o que acontece? Vai ter que cortar no que é essencial. E ele vai acabar cortando em algo que vai mexer até com a qualidade de saúde dele, de vida. Porque às vezes você vai tirar da alimentação, você vai tirar de uma qualidade de vida, de dormir num ambiente mais fresquinho, mais gostoso. Então, assim, a qualidade de vida que muitas vezes você tira dentro de casa para dar satisfação na rua. Exatamente. Né? Por exemplo, essa questão dos essenciais, roupas. Será que você precisa de tanta roupa? Será que você não pode? Até porque já disseram que é chique repetir roupa. Adoro. Adoro também. É chique. Tem uma que vem sozinha, se eu quiser. Vanusa, fica em casa, descansa. Eu vou lá, depois eu te passo tudo. Bom, 30%. 30%. E os 20% que sobram desses 100 são para as dívidas e investimentos. Então, todos os parcelamentos que você tem deveriam caber em no máximo 20%. Porque ainda detalhe, deveria ser menos, porque teria uma parte de investimento. E aí você não vai fugir desses 20% e acaba, assim, você não vai fugir de certas dívidas que você fez, que entra nos gastos essenciais, porque todo mês você tem que lembrar dele. Isso também, dentro do orçamento, você pode fazer esse tipo de análise e colocar na planilha onde você achar mais interessante. Agora, Rafaela, com essa regra dos 50%, 30% e 20%, antes da gente ir para uma outra situação, como é que as pessoas devem, primeira atitude, como preparar essa planilha? Por exemplo, eu tenho ali um caderninho, eu coloco no celular. Como a pessoa pode se organizar? Vai para essa... Primeira coisa, tem que ver o que está fazer análise. Fazer uma análise para trabalhar essa regra, não só assim de
aqui tá lindo, mas tem que ir pro papel. Tem. É importante que você visualize, seja escrevendo, seja numa planilha, seja a forma que funcionar mais pra você. A te dar visão. E tem que funcionar pra você, porque tem gente, eu quero usar planilha, e não consegue, porque não tem acesso ao computador, na hora... Fica fingindo que não vê. Ou então, não, depois eu olho quando eu tiver tempo, então você não faz. Bote no caderno que anda sempre com você, bote no seu celular que anda sempre com você, faça de um jeito mentindo que você... pra si mesmo, né? Que você não se engane, você não se boicote, que essa é a ideia. Então, quando você visualizar, às vezes dá o desespero. Por quê? Porque a pessoa viu que passou muito longe de 50%, que ela tá com 90% ou 100%. Não se desespere no primeiro momento, respire e entenda. Vamos lá, vamos olhar por áreas. O que é que eu estou gastando com transporte, alimentação? E aí você entende se tá demais realmente, se tem alguma coisa sobrando de não essencial nisso tudo, e aí você vai começando a cortar. Você sabe, Rafaela, que você está falando de uma história e a gente vai lembrando de outras. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é aquele tipo de pessoa mão aberta, dá presente pra todo mundo, num mês só de aniversário tem uns 10 aniversariando e a vida inteira foi de presentear as pessoas. Doloroso ter que não presentear mais. Tem gente que vive muito disso e muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ai, mas eu não vou poder participar. Eu não vou poder dizer dessa vez que vou ajudar, que vou presentear ou algo do tipo. Ou chega aquela amiga e diz assim, bora dividir um presente. Às vezes você nem pode. Acontece bastante. E aí... é doloroso. É doloroso e essa mudança de comportamento aí que você está falando e mudança de pensamento, forma de pensar e de sentir, ela é a que é mais difícil dentro da mentoria, inclusive. Porque a gente mexe nisso tudo. Então, compõe o estilo de vida da pessoa, dá presente. Ela não medo de machucar o outro, medo de achar que o outro vai achar estranho você não presentear. Exatamente. Todo ano me presenteava, esse ano nem tchum. Então, será que realmente cabe no seu orçamento presentear sempre do jeito que você faz? Você não precisa necessariamente deixar de presentear. Tem tantas Mas se você comprava um presente de 200, compra um de 20, 30, 40, dá uma lembrança, como o pessoal... Pra mim não existe nada de lembrancinha. Tudo é presente. Verdade. Independente do tamanho. Então, dá um presente que cabe, que dá certo. Bom. Né? Vamos lá. Então, é isso. Passo a passo dessa organização. Pronto, já entendi como é que está a minha situação, o que é que eu posso fazer agora. Então, você faz... O diagnóstico é esse primeiro momento, né? Que você vai olhar as receitas, despesas, dívidas, quais são suas reais necessidades e qual é o seu momento de vida. Porque uma coisa é para você, outra é para mim. Você tem filho, eu não tenho. Você é casado, eu não sou. Tô dando exemplos, tá? Então, tudo isso vai mudar. Eu tenho filho, preciso de um seguro de vida, talvez, e aí vai... entendendo como que cabe aqui dentro também essas necessidades, certo? Então, o seguro de vida, seguro de carro, seguro de residência, essas coisas que vão cabendo aqui dentro, dependendo do estilo de vida que você tem hoje. Isso e às vezes você faz algo, tá dando muito certo, você vai mexer justamente em algo que é pro futuro, na hora do desespero das contas não organizadas. Não fez o dever de casa antes, porque tem a questão da reserva. Já a gente vai falar um pouquinho disso também, mas enfim. Então, você faz primeiro o diagnóstico, porque ele é que vai dar o direcionamento das suas ações. Do que você vai precisar fazer. Depois você fez o diagnóstico, o que eu quero da minha vida agora? Entendi. Eu tenho sonhos definidos para curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então você vai definir o que você quer com prazos viáveis. O que acontece muito, Vanusa, na mentoria? Tá, Vanusa, o que você quer da sua vida? Aí você diz, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero realizar isso e aquilo. Quando? O mais rápido possível. E não dá para fazer tudo o mais rápido possível no ano que vem. Ou não sei. O não sei ainda é melhor, porque a gente trabalha com não expectativa. Que bom. Mas imagina trabalhar com a expectativa da pessoa realizar tudo em 1 ano ou 2. E não dá. E aí você precisa adiar as coisas, aí vem a frustração. Aí vem a doença. E vem a questão de você não querer procrastinar, porque você procrastinar porque você diz assim, procrastinar a resolução, né? Porque você diz assim, mas e se eu não viver até o ano que vem? Eu preciso aproveitar a vida agora. E aí isso complica muito. De que valeu, né? Aí vários questionamentos. Então definir os objetivos é o segundo passo. Porque aí você sabe o que você precisa fazer para poder sair daqui para cá. O plano de ação, que é o nosso terceiro passo. O que realmente eu vou ter que fazer em 2025? O que eu vou ter que fazer? Só posso fazer em 2026, 2027? E aí visualizar um plano em médio e longo prazo que o brasileiro tem muita dificuldade de fazer. Verdade. E quando você fala assim, você está ajudando na saúde mental dessa pessoa para ela enxergar o futuro de forma positiva. Exatamente. Porque se você não se planeja e se você não espera algo melhor para o teu futuro, o teu agora não tá legal, não.
E tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que aproveitar o agora e pensar no futuro também. Porque você diz assim, se eu não viver, se eu não estiver viva, se eu viver pouco tempo. É péssimo, e tem né? Se eu não estiver viva amanhã, porque tem as crenças, né? Que a gente ouve muito. Não vai levar pro caixão, pra que tu vai juntar tanto dinheiro? Mas essa pressa também, né? Essa situação que você coloca dentro da tua mente, ela realmente te leva a uma situação mais ou menos parecida. E leva ao problema que é muito sério na nossa sociedade hoje, que é o quê? A aposentadoria que as pessoas têm custeia a vida de 1% da população apenas. Os outros 99% têm que continuar trabalhando ou depende de ajuda de outras pessoas. Nossa. Então é muito sério isso, porque você não se preparou ao longo do tempo. E, importantíssimo, vou só repetir, tem que aproveitar o presente também. Você tem que ir fazendo os sonhos. Por que eu falei de prazos diferentes? Curto, médio e longo prazo. Tem que ter sonho de curto prazo, sim. Tem que ter sonho de médio prazo, sim. Para você também aproveitar a jornada. Porque isso é uma jornada. Verdade. E aí, para você chegar mais na frente, daqui a 20, 30 anos, tendo algo construído e não tendo que se preocupar com as pessoas te ajudarem, porque eu vejo isso direto. E muita gente reclamando do que passou. Sim. Não fiz. Não fiz, eu deveria não ter sido tão bonzinho e tal. Esses questionamentos todos não vai ajudar, né? Não resolve nada. Nada. Na verdade, vamos lá, então. E aí, eu me organizei, começou a sobrar dinheiro, o que é que eu faço agora? Aí, vamos dar só uma pincelada sobre isso. Primeira coisa, você precisa pensar na segurança. Primeiro objetivo de juntar dinheiro é ter uma reserva para que você se sinta segura para ir trabalhar, para fazer suas coisas, sem se preocupar com se faltar dinheiro no mês que vem, e se eu não receber, se acontecer alguma coisa, né? Você tem essa reserva, então, tanto a reserva quanto planos de saúde, os seguros que eu falei. Não adianta ter carrão se esse carrão não está assegurado. Mas eu confio na minha direção, e os outros do trânsito? Vão fazer o que você vai fazer, né? Verdade. Então, assim, e plano de saúde, eu vejo muita gente cometer um erro muito básico. Quando vai corta a primeira coisa, plano de saúde. Então, assim, o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho, a sua ferramenta de vida. Então, você precisa cuidar dele. O plano de saúde deveria ser a última coisa que você pensaria em cortar. Sim. Você deveria cortar outras coisas, mas aí entra naquele problema anterior que a gente falou, né? Então, primeira coisa, segurança. Então, você vai investir, se não tem ainda plano de saúde, seguros, ver essa parte. E também na reserva financeira. Que, assim, você pergunta, né? Quanto, Rafa, de reserva a gente deve ter? Então, no mínimo 3 meses do que você gasta, normalmente, no mínimo 3. 6 é um número ok e 12 meses seria o ideal. Tá? Isso numa regra geral, tá? Porque o pessoal fala às vezes, tem renda variável, tem renda fixa, né? É um pouquinho diferente, mas são números que eu gosto de usar. 3 meses. Porque imagina, 3 meses até a pessoa que é autônoma. Dá pra pessoa se segurar diante de algumas situações, exatamente. Principalmente pro trabalhador, né? 3 meses dá tempo dela reformular as coisas, né? Reorganizar. Sonhos de curto e médio prazo é o próximo, né? Tô com minha reserva, tá tudo ok. Começa a pensar em como eu posso investir para sonhos de curto e médio prazo. Que curto, né? Até 1 ano e médio prazo entre 1 e 5 anos a gente considera no Brasil, tá? E aí são ativos de renda fixa que tem maior previsibilidade. Não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente estende muito, mas a renda fixa é você emprestar dinheiro para o banco, por exemplo, como a poupança. Tem ativos melhores que a poupança, então você pode começar a ver isso para esses sonhos. Por quê? Como é curto e médio prazo, você não pode investir com muito risco. Tem que ter uma certa previsibilidade. Então ela entra mais nessa parte. Isso cabe muito para os nossos jovens que aí estão. Por quê? Porque, gente, o bom mesmo é você contar com o que você está no dia a dia lutando para você conquistar. Com certeza. Né? Quando você conquista e quando você sabe valorizar o que você tem, você se torna uma pessoa mais sensível e um olhar totalmente diferenciado com o que seu pai tem, com o que sua mãe tem, porque você pensa no teu negócio. Com toda certeza. Né? E a gente tem que tirar esses jovens desse pensamento que tudo vem fácil, nada vem fácil. Os pais que lutaram e batalharam sabem que não foi nada fácil para se conquistar o que se tem. O digital ele trouxe um pouco dessa ideia, né? De que as coisas são fáceis e rápidas. rápidas. Isso aí. Sendo que mesmo no digital, para você fazer sucesso, tem um tempo. Verdade. E ninguém vê todo esse histórico, né? E por último, você já tá com sua reserva tranquila, tá com os sonhos de curto e médio prazo cobertos, aí você vai para uma coisa de longo prazo, que é onde a gente vê a renda variável. Aí vai comprar ações, outras coisas que dependem um pouco mais de estudo. E tem que analisar o que está dando certo, o que não está. E muito. A gente está vivendo um mercado financeiro muito improvável e as pessoas estão muito em cima do muro, sem saber para onde vão, em quem devem realmente acreditar. Então tem muita gente com essas dúvidas. E nesse momento é importante que você peça ajuda com quem entende também, com as pessoas que entendem. Não adianta você pedir ajuda para uma pessoa que não sabe nada e que talvez seja o maior gastador. Às vezes é o seu colega, né? Amigo, alguém da família, e aí você se tem que ter aconselha cuidado. uma pessoa errada, exatamente. Vamos lá. Mas sim, essa
parte do... Não, o controle financeiro... Não, isso aí já não fui eu, não. Isso aí não é nosso, não, hein? Isso aí não é nosso, não. Não, é outra coisa. Alguém colocou aí a sua renda, seu controle. Botou junto, foi na... Tá junto? Foi isso, Lorena? Marcelo, pergunta aí. Talvez ela trouxe um exemplo, não sei. Um exemplo? Pois bota aí. Vamos lá, então. Dar uma olhada. Vamos lá. Eita, corajoso esse daí, Não viu? tem nadinha. Vamos lá. Controle financeiro, se pagar, reserva financeira. Quando você estabelece, né, os percentuais, aqui, deixa eu ver. Total, deixa eu ver se eu entendo aqui, né? A renda, salário... Aqui tem, tá mostrando quanto é que se gasta, né? A água R$80, luz 130, isso tá dando 70% da renda, é isso que eu entendi. Objetivos 10%, conta poupança, tá mandando para o investimento ou conta poupança, reserva financeira 10% também e se pagar 10%. Esse se pagar, é interessante ela ter colocado isso, porque o se pagar é o quê? É você recebe salário, não recebe? Você recebe seu dinheiro. Sim. Quando é que você para assim, poxa, esse dinheiro aqui é por conta de tudo que eu fiz. Eu mereço esse dinheiro, então eu vou guardar esse dinheiro para mim. Em algum lugar eu estou me pagando. Um ato de você... Para fazer meus prazeres, para ir para os meus prazeres, para os meus desejos e minhas vontades. Exatamente. E no começo é um ato que ajuda muito você a fortalecer as crenças de merecimento, que são muito fracas às vezes no dinheiro e por isso que as pessoas gastam tanto. Você vai ter noção de que aquele dinheirinho que tu reservou ali, você vai poder gastar com um mimozinho que você gosta. O mimozinho pode até estar no orçamento também. Esse se pagar, ele é mais para um ato de... Porque a gente recebe dinheiro dos outros. É aquela história que muita gente diz, nossa, eu trabalho tanto, eu não tenho prazer. E se valorizar. Eu trabalhei prazer tanto, eu vou me valorizar, vou me pagar uma parte desse dinheiro também. Interessante, entendeu? Muito interessante. Aí vem todo, né? Ela tá colocando exemplos, né? Aí o que você acha disso daí? Vem lá, o total... Aqui, o que acontece, né? Só sobra R$50. Só sobrou 50. Eita, essa sobra aí tá péssima. Mas pelo menos teve reserva financeira objetivo. Já... Se isso aí for real... Já ajudou. Se isso aí for real, tá bem? 70%, Ela né? deu uma respirada. Foi. É porque aqui, o que acontece? Eu botei os exemplos dos 50, 30, 20, né? Então, se a gente olhar, tá 70% de despesas. Pode melhorar. Pode melhorar. Mas aqui tá já mais tem fácil de melhorar, né? Tá, até porque a pessoa já tem consciência já tem o objetivo da reserva. Então, ela já tem um certo nível de consciência. Pode melhorar. E como é que melhora? Aí tem aquelas duas coisas lá do começo. Ou analisa isso aqui para ver se pode cortar, ou vai procurar uma renda extra, melhorar a carreira, né? Vai ver como que ela pode aumentar o salário dela. Porque tem um detalhe. Rafa, beleza, eu recebo tanto e aí eu controlo minhas contas e eu não controlo o aumento do meu salário, que é o que a maioria das pessoas não controla. Ou eu sou concursada e quem aumenta é o governo, ou é a empresa que me paga. E às vezes essa conta ela não fecha quando a gente fala de inflação. Teve um momento ali que entrou a questão do cartão de crédito. Às vezes a pessoa só pensa no que gastou, mas não pensa que nesse cartão de crédito aqui vai vir os juros. Tem isso também. Se ela atrasar, né? Se ela atrasar, ou se ela parcelar com juros. Ou se ela parcelar com juros. E aí tem que ter muito cuidado também. Até porque combustível comprado no crédito é dor de cabeça. Porque toda hora você precisa. Se tiver tudo organizado, dá. Dá. O cartão de crédito ele é para ser um meio de pagamento. Né? A gente fala cartão de crédito porque ele realmente te dá um crédito. Sim. Olha, vou te emprestar esse dinheiro aqui para você usar, agora, depois você me paga. Tem muita gente aí gastando que não tem. Pois é, porque a pessoa inverte a lógica. Qual que seria a lógica interessante? Você ganhei R$2.000. Eu tenho os R$2.000, eu vou gastar no cartão esses 2.000. E eu vou só transferir, fazer o pagamento do dinheiro que eu já tenho. O que as pessoas fazem? O contrário. Elas gastam e pagam com o salário que elas vão receber na frente. Então, ela conta com o dinheiro que ela não tem ainda. E tem que ver se você não tá pagando para trabalhar, né? Também tem isso. Aí já é uma Às vezes você tá pagando para trabalhar, você não tá trabalhando para ganhar. Aí é uma outra questão. Eita, doida. Já dá outro programa isso aí. Vai dar e nós vamos fazer isso daí. Vamos então pro próximo para poder a gente ir finalizando. Terminamos aí? Acho que sim. Bom, quais seriam as dicas que você poderia dar para quem está assistindo o nosso programa? Para o jovem que vai começar agora, entrar nessa regra do 50%, do 30%, do 20%, ele já vai começar muito bem. Já vai começar voando. Porque a maioria só começa gastando tudo. Pronto, E para aqueles dinheiros que muitas vezes você não tem em mão e que de repente apareça, que você esqueça. O que você pode fazer com esse dinheiro, né? Poxa, tô aqui vivendo a minha vida, apareceu um dinheiro a mais. Você pode distribuir aqui também. Poderia, porque aí não fica só, esqueci, vou só investir, só guardar. Não, você pode aproveitar. Pode ir também limpando os gastos. Também.
dando uma chegadinha ali nos pagando gastos. Uma dívida a mais, você pode... Tem várias coisas que você pode fazer com dinheiro extra. Essa questão dos gastos não essenciais, você pode, por exemplo, com esse dinheirinho que tá sobrando aí, você pode ir eliminando e não fazendo novos. Pode também. Porque tem gente que, eu já tô com meu nome ok nisso aqui, já não comprei mais nada, aí vai e compra de novo. Acontece. É o problema. Por isso que você fala de comportamento, né? Exatamente. E atitude. O comportamento, ele precisa vir de uma pergunta muito básica. Eu realmente preciso disso? Se eu não preciso, é um estilo de vida, será que cabe no meu orçamento? São as duas perguntas que você tem que fazer. Outra coisa que eu quero fazer antes da gente encerrar esse bate-papo, por exemplo, tem gente que tem carro e esquece que tem PVA, esquece que uma vez por ano que ele vai ter aqueles momentos que ele vai ter que levar para manutenção. Se é um carro zero, ele tem que ir para revisão. Vai passando o tempo, a revisão vai ficando mais cara. Então, assim, todos esses cuidados se fazem necessários. Sim. Então, assim, por exemplo, durante um ano inteiro, você já tem que ir analisando e colocando também nos investimentos para que naquele dia, por exemplo, você não esteja com dor de cabeça imaginando, e agora, nesse mês, eu tenho IPVA? E agora, nesse mês, eu tenho que cuidar da revisão do meu carro. Comprar o material das crianças. Pode todo mês ir pensando nisso, São gastos eventuais que a gente chama. Então, eles sempre vêm em alguma época do ano. Uma vez do ano ali, então, vai acontecer. O que você pode fazer para facilitar muito a sua vida? Ou você coloca bem aqui já dentro dos gastos essenciais uma parcelazinha, aí você coloca realmente investido em algum lugar. Não consideraria um investimento, porque já está previsto como gasto. Tá bom. Então já ficaria ou aqui, uma parte desses 30% também poderia, porque já alivia a sua vida, já não deixa de ser o estilo de vida também. Muito Entendeu? bom. Nossa, Rafaela, foi muito gostoso. Acho que dá pra galera já pensar direitinho aí como se organizar, como iniciar esse ano de 2025 e mexer na dor, não adianta. Tem que mexer na dor e tem que medicar essa dor, de preferência procurando um médico experiente no assunto, pode ser sim a nossa educadora financeira ou qualquer outro educador que você tenha confiança, mas que tá difícil de você se controlar, tá difícil de você se ajudar, busque ajuda. Quem quiser entrar em contato com você? O jeito mais fácil para a câmera, isso aqui, aquela ali, essa aqui mesmo. Rafa das Finanças é o nosso arroba, então lá tem o WhatsApp, tem a forma de você me encontrar. Rafa das Finanças no Instagram, tem tudo pra gente conversar. Muito bom, então. Olha, muito obrigada por você ter vindo para o nosso programa.